Bom dia, bom domingo e bem-vindos de volta à Caixa de Correio Dentro da História. Uma caixa de correio um pouco especial para mim, porque hoje, 19 de abril, é o meu aniversário. Não! Bom dia! Sim, agora não encham minha caixa de entrada com mensagens de felicitações. Senão, nunca vamos terminar e o próximo episódio terá que ser dedicado apenas à leitura dos seus parabéns. Finjam que eu já recebi, assim está ótimo. Vamos falar dos nossos assuntos. Vamos falar sobre o que vocês me escreveram no último mês, desde o último episódio da Caixa de Entrada do Dentro da História. Então, vamos começar com um dos nossos ouvintes mais assíduos. Queridíssimo seguidor, que é o Franco, que sempre nos escreve e nos acompanha com muita atenção e faz uma pergunta simples, mas ao mesmo tempo difícil. Quem era realmente Bruno Contrada? E quais segredos ele levou consigo? Franco, você fez uma pergunta sobre uma pessoa que faleceu há pouquíssimo tempo, questão de poucas semanas, e que marcou uma parte da vida da nossa República. Bruno Contrada, também chamado de Udo Turi, dentro da Procuradoria de Palermo, nos anos 70 e 80, uma figura polêmica, muito comentada, que teve uma longa trajetória judicial. E sabemos bem, ele trouxe à tona algo muito obscuro dentro daquela época, a época da Segunda Guerra da Máfia. Mas vamos falar disso com muito mais atenção em um vídeo que estamos preparando justamente sobre Bruno Contrada, que será lançado em poucos dias, então não quero exagerar nos spoilers. Posso apenas dizer isso. Dentro da Procuradoria de Palermo, nos anos 80, havia a figura do Corvo. Nós falamos sobre isso há algum tempo no vídeo dedicado aos inimigos de Giovanni Falcone. Então, além do Corvo, das cartas anônimas, da época das delações, havia também uma suspeita dentro da Procuradoria da República de Palermo, a suspeita de um infiltrado. E não estamos falando de um pequeno zoológico, estamos falando de figuras sombrias, obscuras. Que ovviamente spargeva veleno. E quem comunicava para fora as informações que chegavam à Procuradoria, e não só, que chegavam ao comando da arma dos Carabinieri, que chegavam à delegacia, que chegavam à prefeitura, e comunicava para quem? Para os mafiosos. O assassinato de alguns colaboradores da Procuradoria da República, Nini Cassarà, Montana e muitos outros, sempre foi atribuído justamente à ação dessa talpa, e por muito tempo acreditou-se que essa talpa era justamente Bruno Contrada. Mas, como eu disse, vamos falar melhor sobre isso no vídeo monográfico que estamos preparando e que sairá em breve. De qualquer forma, Franco, eu te agradeço porque você sempre faz perguntas precisas. Além disso, com um timing perfeito. E na maioria das vezes, você acerta exatamente o melhor momento para perguntar certas coisas. Para fazer perguntas que dizem respeito a algo realmente presente em nossa contemporaneidade, mas que ainda assim tem uma relevância histórica. Vamos passar para Alberto, que me escreve. Me perdoe se te trato por você. Não precisa pedir perdão. Está ótimo. Você é como uma presença amigável e cotidiana para mim. Então, não há nada de desrespeitoso. Fique tranquilo, não tem problema. Quem já me conheceu pessoalmente sabe que o Senhor, para mim, é algo que uso apenas com certas pessoas que têm um determinado papel. Quando se fala de questões culturais cara a cara, o você está ótimo. Poderia falar sobre as ditaduras militares sul-americanas no contexto da Operação Condor e sugerir alguns títulos. Parabéns pelo trabalho. Então, Alberto, em parte já tocamos na Operação Condor, porque falamos sobre Pinochet, falamos sobre Juan Domingo Perón, sobre o que aconteceu depois dele. Falamos sobre Lopes Rega, o Brujo. Essas não são as únicas fases da Operação Condor. Temos outras também, se quisermos. E não está descartado que no futuro próximo a abordaremos. O que posso adiantar é que a Operação Condor, essa operação lançada pelos Estados Unidos em nome da doutrina Monroe para basicamente submeter a América do Sul à sua vontade, teve um eco tão longo que só se apagou no início dos anos 2000, ou seja, quando as últimas repúblicas da América do Sul se desvincularam da paridade monetária com o dólar americano. Para vocês pode parecer uma loucura ou uma coisa pequena, simplesmente dependendo da sua percepção. Porém,
Ter atrelado a moeda nacional a uma taxa de câmbio fixa com o dólar americano tornava essa moeda, e principalmente a economia relacionada, diretamente dependente dos interesses de Washington. Porque quando uma moeda é extremamente fraca, como as moedas da América do Sul, ela é atrelada a uma moeda muito forte, dominante no mercado e, de qualquer forma, determinante para o mercado internacional. Significa que aceita cegamente todos os acordos comerciais e de pagar um certo preço por determinados fornecimentos e de aplicar determinados preços para as exportações. Isso, porém, se traduz não só em uma verdadeira escravidão da economia, mas também representa um enorme risco. Porque no momento em que se desvincula a moeda nacional da moeda dominante, o primeiro efeito é um impacto clamoroso. É um impacto pesadíssimo que afunda a economia nacional. Tentar a recuperação. Isso mostra como a relação doentia entre algumas moedas da América do Sul e os Estados Unidos dentro da Operação Condor foi muito mais do que uma escolha política. Foi algo comparável quase à escravidão, apesar do que dizem os Estados Unidos, a terra dos livres. Mas vamos falar sobre isso em detalhes em um vídeo que vamos fazer em breve. Obrigado novamente, Alberto. Como disse, não precisa se desculpar e continue acompanhando. Depois, Edi me escreve: não posso obviamente passar o e-mail de Porto Rose, ou seja, na Eslovênia. Queria apenas parabenizá-los por todos os vídeos que vocês fazem e colocam no canal de vocês. Sendo esloveno, moro perto de Porto Rose, cidade não muito longe de Trieste. Eu conheço Porto Rose. Aprecio muito o ponto de vista de vocês sobre o pós-guerra na Ístria e Trieste. Talvez já tenham abordado esse assunto ou outros importantes. Mas queria sugerir um vídeo sobre o personagem do subcomandante Marcos e os zapatistas de Chiapas. Depois, vocês veem se acham interessante ou não. Nada. Mais uma vez, meus parabéns pelos belíssimos vídeos que vocês estão fazendo e continuem assim. Então, Ed, eu te agradeço pelos elogios. Você me dá 2 pontos de partida. Então, sobre o subcomandante Marcos e a guerrilha em Chiapas, não, nunca falamos sobre isso. Mas é um assunto que pode ser abordado. Vou ter que me informar sobre algumas coisas. Já li a respeito, mas não é suficiente. Preciso me documentar um pouco mais. Então, não sei te dizer exatamente quando, mas com certeza nos próximos meses vamos fazer um vídeo. Isso eu posso te garantir. Sobre a outra coisa que você me escreveu, que aprecia nosso ponto de vista, quando falamos de temas ligados à fronteira oriental, não é só um ponto de vista, é uma abordagem metodológica. Já disse isso outras vezes. Quando se fala da fronteira oriental, qual é o risco? Cair na retórica ou, pior ainda, na propaganda política. De um lado querem exagerar, do outro querem minimizar. Esse seria o pior erro. Nós tentamos fornecer uma informação histórica, um serviço de informação histórica que seja completo, abrangente, sem hipocrisias. Não olhamos para os interesses políticos deste ou daquele lado, nem para os incômodos. Porque isso é o outro lado da moeda, deste ou daquele lado. Nós olhamos para a história em sua totalidade. E para compreender a história em sua totalidade, é preciso, às vezes também, falar de assuntos incômodos, que podem incomodar. E nós sabemos disso, levamos isso em consideração, é normal. E justamente por isso, ao falar da fronteira oriental, não podemos falar apenas do que aconteceu depois de 1945, ficando em silêncio ou fingindo que nada aconteceu em relação a tudo o que ocorreu antes. E antes não falo só da guerra, e não falo só do período fascista, falo ainda da época dos Habsburgo. É preciso cavar bem fundo para entender, para compreender. Caso contrário, limita-se ao caso isolado, ou então a um único período, fingindo que tudo o que aconteceu antes não tem nenhuma influência, nunca teve importância, que nunca houve algo realmente fundamental para entender o que aconteceu depois. E esse é o pior erro. Nós sabemos muito bem que a história humana é uma contínua repetição da teoria de ação e reação igual e contrária. É claro que, em função de determinadas escolhas, determinados atos cometidos por seres humanos, outros acabam acontecendo. O único caso em que não se pode falar plenamente de responsabilidade humana é quando falamos, por exemplo, de desastres naturais. É difícil atribuir a alguém a responsabilidade por um terremoto, um maremoto, a erupção de um vulcão. É o único caso em que, obviamente,
Não podemos falar de ação e reação humana, são forças da natureza. É um campo totalmente diferente. Mas quando falamos de história humana, na grande maioria dos casos é preciso entender as motivações de fundo. Caso contrário, qual é o risco? O risco é sempre o de errar em alguma avaliação e de se deixar enganar por este ou aquele ponto de vista. De quem te diz que está tudo errado, de quem te diz que está tudo certo, de quem te diz que a culpa é só de um lado, de quem nega essas culpas ou até mesmo diz que elas nunca existiram. Esse é o pior erro. Se você olha apenas para uma pequena parte da história, é claro que nunca vai compreendê-la por inteiro. E qual é o resultado disso? Antes de tudo, errar no aprendizado. E por causa desse erro, cometer outros erros. Talvez repetir os mesmos que já foram cometidos há muito tempo pelos nossos predecessores, mostrando assim que não aprendemos nada com a história. Nada de história, mestra da vida. Nesse caso, não. Nesse caso, absolutamente não. Então, o importante é, mesmo dentro dos nossos vídeos, é entender. Sei que alguns de vocês às vezes se incomodaram porque tratamos de determinados assuntos ou porque fizemos isso, simplesmente incluindo todos os pontos de vista. Mas é assim. A história é essa. Não se pode olhar só com um olho ou ouvir só com um ouvido, esperando ver e ouvir apenas o que nos agrada. É preciso entender tudo mesmo, tudo, do começo ao fim. Então teremos aprendido algo com a história. Caso contrário, continuaremos cometendo sempre o mesmo erro. E isso é o pior. De qualquer forma, eu te agradeço novamente, porque o seu e-mail me deu a oportunidade de, não digo tirar uma pedra do sapato, mas de fornecer a todos vocês um exemplo claro de qual é o nosso método, meu e do Giovanni. Nunca descarte nada. Tente entender tudo para oferecer a vocês um serviço completo dentro da própria história humana. Vamos encerrar este nosso episódio com um e-mail que recebo de... Se vocês não assinarem, eu não posso ler o endereço de e-mail de vocês, porque isso envolve privacidade. Então, mais uma vez, lembrem-se, por favor, assinem. Pode ser até com um pseudônimo. Para mim, tudo bem. Mas assinem, porque eu posso ler o texto de vocês. Mas depois o que acontece? Eu não posso dizer quem enviou, porque ler os seus endereços de e-mail seria uma violação de privacidade. Por isso, eu seria sancionado, e vocês poderiam receber depois alguns e-mails indesejados de sabe-se lá quem. Então, por favor, me façam esse favor. Me enviem sempre somente um nome, ou até mesmo um pseudônimo, na assinatura do e-mail. Desculpem a digressão. Como eu dizia, vamos encerrar com um pequeno e-mail que me pede mais uma vez informações sobre os próximos compromissos. Então, 14 e 15 de maio, mais 27 de maio, são 3 compromissos, todos de formação, porque eles foram pensados dentro de uma nova associação de historiadores chamada Assostoria, que acabou de ser criada e que reúne em seu interior vários entusiastas, vários historiadores que investigam diferentes áreas da história humana, inclusive diferentes períodos, e que se propõe a dar uma contribuição concreta aos 80 anos das celebrações do nascimento da República Italiana. Estamos em 2026, 80 anos atrás. 1946, 23 de junho, o referendo República ou Monarquia, a vitória da República e justamente o nascimento da República Italiana após a fase monárquica. Este congresso será realizado no dia 14 de maio, pela manhã, no Museu da Batalha de Vittorio Veneto. No dia 15 de maio, também pela manhã, no Museu de Santa Catarina, em Treviso, e no dia 27 de maio, em Treviglio, na província de Bérgamo. Que Treviso e Treviglio têm uma semelhança muito forte nos nomes, então atenção às datas e aos locais. Como eu dizia, dia 27 de maio em Treviglio, província de Bérgamo, em uma sala disponibilizada pela prefeitura. Ainda não temos o endereço exato, mas eu vou informar para vocês. Estaremos lá eu, Luigi Fattorini e Giovanni Cecchini. Em algumas ocasiões, como aquela de Vittorio Veneto, haverá também outros palestrantes. Tudo isso para comunicar da melhor forma a história daquela passagem histórica, daquela transformação do nosso país.
de uma monarquia que vinha primeiro do Risorgimento, depois da fase liberal da Belle Époque. Posteriormente, o fascismo, a ditadura e, por fim, a guerra, rumo a uma fase diferente, a da República. Então haverá a gênese de tudo isso, das várias posições, o desenvolvimento e, obviamente, no final, os resultados. Será uma ocasião muito preciosa para mergulhar, como dizemos, na história e entender um pouco mais, graças a isso, também sobre a atualidade. Justamente para nos conhecermos, conhecer quem somos nós italianos, como chegamos hoje a ter esta república, por que a república. Se quiserem propor datas, ocasiões de encontro através desse tipo de conferência ou outros temas, façam isso. Eu levarei isso à atenção tanto da assessoria quanto do Instituto para a História do Risorgimento Italiano, do qual faço parte, de modo a estimular essas entidades a produzirem outras oportunidades de encontro e debate. No mais, desejo a vocês um bom domingo. Vou aproveitar o bolo de aniversário que ganhei de presente e nos vemos muito em breve. Com Dentro da História e seus vídeos, aliás, dou um último spoiler. No próximo mês, voltaremos com os vídeos gravados fora do estúdio. E este é um deles. Não vou revelar sobre o que é, mas será interessante e vocês vão gostar. Então, bom domingo. Parabéns para mim e até breve aqui no Dentro da História.